Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, números 97 e 98. São Luís agora vai começar a nos explicar sobre os devotos presunçosos. Quem são estes? São Luís diz assim, no número 97. Os devotos presunçosos são pecadores abandonados às suas paixões, ou amantes do mundo, que sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho ou a avareza, ou a impureza ou a embriaguez, ou a cólera ou a blasfêmia, ou a maledicência ou a injustiça, etc., que dormem placidamente em seus maus hábitos, sem se violentar muito para se corrigir, alegando que são devotos da Virgem Maria. Então São Luís explica muito bem claramente sobre essa devoção presunçosa, uma falsa devoção. Então são pessoas, quando nós na nossa vida dizemos assim, não, eu sou devoto da Virgem Maria, eu creio em Jesus, vou à Santa Missa, eu rezo o meu rosário, eu busco ali a Virgem Maria, então eu amo a Virgem Maria, leio a palavra de Deus, mas na minha prática de vida eu não estou me esforçando para colaborar com a graça de Deus, para cooperar com a graça de Deus, para poder alcançar a minha conversão diária e a minha santificação. Ele está dizendo, olha, são amantes do mundo, abandonados às suas paixões, dormem placidamente, ou seja, aquelas pessoas que estão muito tranquilamente olhando, reconhecem, sabem que são pecadores, e que estão em pecado grave, por exemplo, mas não buscam a confissão. Um exemplo bem prático disso é você saber que você está em pecado grave, mas você não se esforça para buscar a sua conversão no ponto inicial e prioritário, primordial, que é buscar a confissão com o sacerdote, que prometem a si mesmos que Deus lhes perdoará, que não há de morrer sem confissão, e não serão condenados porque recitam, afinal de contas, o seu terço, jejuam aos sábados, pertencem à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário, ou a alguma congregação, porque trazem consigo o pequeno hábito ou a cadeiazinha da Santíssima Virgem, ou seja, o pequeno hábito que ele fala aqui é o escapulário, que é realmente um pequeno hábito, né, da Virgem Maria, a cadeiazinha, a correntinha, que significa então um sacramental dessa devoção. E essa devoção, falsa devoção, é quando nós dizemos que por causa disso nós alcançaremos a nossa salvação, mas no fundo nós estamos vivendo uma vida no pecado. Então, claramente, a verdadeira devoção nos leva em primeiríssimo lugar a sair da vida de pecado, sobretudo pecado grave. Quando alguém lhes diz que sua devoção não é mais que ilusão e uma presunção perniciosa capaz de perdê-los, recusam-se a crer. Dizem que Deus é bom e misericordioso e que não nos criou para nos condenar, que não há homem que não peque, que eles não hão de morrer sem confissão e que um bom pequei à hora da morte basta, ou seja, uma boa confissão ali na hora da morte já basta. Então eu devo agora viver minha vida no pecado tranquilamente, placidamente, e não devo me preocupar. Quando chegar no fim da minha vida, eu vou então buscar a minha confissão. Essa é uma falsa devoção, uma devoção presunçosa. De mais a mais, que eles são devotos da Santíssima Virgem, afinal de contas, cujo escapulário usam, e em cuja honra dizem todos os dias, irrepreensivelmente e sem vaidade, isto é, com fidelidade e humildade, 7 Pai Nossos e 7 Ave Marias, que recitam mesmo, uma vez ou outra, o terço e o ofício da Santíssima Virgem, que jejuam, etc. Para confirmar o que dizem, mais aumentar a própria cegueira, relembram umas histórias que leram ou ouviram, verdadeiras ou falsas, não importa, em que se afirma que pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão, só pelo fato de que em vida tinham feito algumas orações ou práticas de devoção à Santíssima Virgem, ressuscitaram para se confessar, ou sua alma permaneceu milagrosamente no corpo até se confessarem, ou ainda que pela misericórdia da Santíssima Virgem obtiveram de Deus na hora da morte a contrição e o perdão de seus pecados e se salvaram. Eles esperam, portanto, a mesma coisa. Atenção, meus irmãos, porque aqui são vários e vários argumentos que São Luís escutava desses falsos devotos e que muitas vezes são coisas verdadeiras. A heresia tem muito de verdade. Aquilo que é falso também tem muito de verdade. Por isso nós devemos buscar cada vez mais estar em oração,
para podermos enxergar aquilo que não vem de Deus, clamar ao Espírito Santo o discernimento dos Espíritos, para saber aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, aquilo que é do demônio, aquilo que é do meu coração, aquilo que é de mim mesmo. Então, irmãos, não significa que tudo isso aqui é mentira, que eles contam, que todas essas práticas aqui de orações são coisas erradas, mas não. O que São Luís está querendo colocar ênfase é que não adianta fazer tudo isso se nós não buscarmos uma emenda da nossa vida, uma mudança da nossa vida e buscarmos a nossa conversão, clamarmos ao Espírito Santo no poder do seu Espírito a graça da nossa conversão, porque é isso que importa nesta verdadeira devoção. E o pior, isso nos leva, irmãos, a ter uma visão presunçosa de Deus, da misericórdia de Deus, da graça que Deus nos dá, quantas chances Deus nos dá para nós mudarmos a nossa vida, e nós podemos cair nessa presunção de achar que Deus vai me perdoar de todas as formas, porque afinal de contas Deus é misericordioso. No entanto, irmãos, nós devemos saber que a misericórdia de Deus é infinita. No entanto, Deus não condena ninguém aos infernos. O próprio catecismo da igreja vai falar isso. A condenação ao inferno é uma decisão que ali foi consistente e insistente até o último momento da sua vida. Você buscou e ali decidiu a viver no pecado. Deus não pode salvar quem se decide a viver no pecado, porque é uma decisão sua e Deus não pode tirar a sua liberdade. Número 98, São Luís continua: não há no cristianismo coisa tão condenável como essa presunção diabólica, pois será possível dizer de verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem, quando pelos pecados se fere e traspassa e crucifica e ultraja impiedosamente a Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria considerasse uma lei salvar essa espécie de gente, ela autorizaria um crime, ajudaria a crucificar e injuriar seu próprio Filho. Quem o ousaria pensar nisso, meus irmãos? São Luís está dizendo aqui de uma maneira com palavras muito fortes para nos dizer que nós devemos olhar para a nossa consciência e fazer um exame de consciência dos nossos pecados. Simplesmente é algo muito simples. Nós devemos buscar estar em comunhão com Deus, estar em estado de graça. E toda a nossa devoção à Santíssima Virgem Maria, todas as nossas práticas de devoção à Virgem Maria devem nos levar a isso. Não é apenas algo exterior, mas é interior. Não podemos ser presunçosos e achar que mesmo se nós não nos esforçarmos para buscar a nossa salvação, Deus vai nos dar a nossa salvação e vai nos levar aos céus sem buscarmos nos esforçar. Existe sim a possibilidade de irmos para o inferno se nós decidirmos pelo pecado sem buscar a conversão de vida. Por isso, clamemos o Espírito Santo para que isso não aconteça conosco e ele nos dê algo que é muito maior do que a nossa fraqueza, que é a sua graça. Shandaralaya larala kandarala basoyere kandarara bandore kandarara banda yanarala bandere siere kandarala bando hanaralaya larala basoyere. Você que vive esse momento de muita tribulação, você que vive uma grande tribulação na sua vida e nada mais faz sentido, saiba, Jesus Cristo é maior do que essa tribulação que você vive. A Virgem Maria tem o poder de te tirar disso. Basta que você olhe para ela, basta que você clame o Espírito Santo e não decida viver uma vida no pecado. Deus me mostra essa pessoa que se decidiu por causa de uma tribulação muito grande que vem enfrentando, se decidiu viver uma vida no pecado, mas a vida no pecado não vai te fazer se livrar desse sofrimento, vai piorar, porque você vai viver o sofrimento sem Jesus. Viver o sofrimento e a cruz com Jesus é muito melhor, porque ele nos ajuda, e a palavra de Deus para você é Mateus capítulo 11: vinde a mim vós que estáis cansados, com fardo sobre os vossos ombros, e eu vos aliviarei e vos darei descanso. Renovemos essa consagração. Escolho-vos neste dia, ó Maria Santíssima, em presença de toda a corte celeste, para minha Mãe, minha Senhora e minha Rainha. Entrego-vos e consagro-vos, na qualidade de escravo, meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e até o valor de minhas obras boas, passadas, presentes e futuras, deixando-vos direito pleno e inteiro de dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção, a vosso gosto, para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Assim seja. Totus tuus, Maria,
totus tuus Maria, totus tuus Maria, sou todo teu, ó Santíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.